seja bem-vinda nesse nosso segundo dia do aprofundamento. Então nós queremos te acolher, nós só estamos aguardando você chegar aí para que nós possamos iniciar esse nosso segundo dia do aprofundamento, né, que nós nos propomos a fazer, né? Eu quero agradecer, nós já estamos recebendo alguns testemunhos, né, de pessoas que acompanharam no dia de ontem e estão fazendo essa experiência de profundidade do fato. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade com um convidado muito especial, o querido Padre Reginaldo. Eu quero já então convidar você para que você possa já ir apertando aí esse aviãozinho que está aí embaixo, na parte do seu Instagram, e já vá convidando outras pessoas, compartilhando para outras pessoas, para que elas também possam ir chegando, né, nesse momento em que a gente já vai começar já falando de um tema muito especial sobre a Santíssima Eucaristia, né? Seja bem-vindo, Padre. Boa noite, Cassiane. Boa noite, meus queridos, amados irmãos que estão acompanhando hoje esta live, que é uma live de formação, essa iniciativa tão bonita de poder, nesses dias que antecede a festa Corpo de Cristo, Corpus Christi, nós podermos refletir um pouquinho sobre esse tão grande mistério. Isso. E nós queremos então já te dar uma boa-vinda, você que está chegando aí, você que está aí entrando no nosso perfil da comunidade, né? Esse momento, como o Padre disse, que é muito propício, né, para que nós possamos nos aprofundar na Santíssima Eucaristia, né? Então, quanto mais nós conhecemos Jesus, mais nós vamos para a luz. O Padre Reginaldo disse isso para mim semana passada, Padre, né? Nós tivemos aqui uma conversa, o Padre me direcionando, ele disse: quanto mais nós estamos na luz, quanto mais nós conhecemos a Jesus, mais nós estamos na luz, mais nós saímos da escuridão. Então, conhecer quem é Jesus, conhecer sobre o seu corpo, o seu sangue, aquilo que Ele é para nós, nos faz vir para a luz. Então, eu quero te dar boas-vindas, né? Quero acolher aqui em nome de toda a comunidade, você que está chegando aí. Pega, uma dica que eu esqueci de dar ontem: pega um caderno e uma caneta, que daqui a pouco o Padre vai começar a falar e eu tenho certeza que muitas coisas vão caindo no seu coração, embora essa live depois vai ficar salva, mas é bom que a gente vá anotando aí as coisas que vão fazendo muito sentido para nós, né? Então quero já convidar você a compartilhar essa live e também pegar o seu caderninho para que a gente possa ir entendendo, né, sobre a Santíssima Eucaristia. Quero convidar você então para nós iniciarmos, eu vou passar para o Padre, que a gente reze, né, nesse início desse segundo dia, pedindo ao Espírito Santo e também a Nossa Senhora que nos ajude nessa noite a compreender tudo aquilo que Deus quer instruir ao nosso coração. Por isso nós vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre o nosso ouvido, sobre os nossos olhos, sobre o nosso coração, sobre a nossa casa, sobre essa rede de internet, para que Jesus seja amado e conhecido. E nós vamos rezar assim: vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E colocamos também aos cuidados de Nossa Senhora todo esse momento em que nós vamos viver, que ela nos ajude também a amar mais Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Padre, seja bem-vindo. É com o senhor agora. O senhor pode ficar à vontade para nos ensinar.
Então nós vamos fazer a nossa formação de hoje a partir do tema que nos foi dado, que lá em João 6, 55, versículo 55. Pois minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue verdadeiramente de vida. Então, a partir desse versículo bíblico, onde Jesus instrui os discípulos e mostrando para eles que Ele vai ficar presente agora com os discípulos na sua igreja de uma maneira totalmente nova e diferente e talvez até incompreensível no primeiro momento para os discípulos. Quando Ele diz que tem que comer minha carne, tem que beber meu sangue, minha carne é verdadeira comida e meu sangue verdadeira bebida. E para fundamentar isso, eu vou passar aqui, nós vamos falar sobre a carta encíclica do Santo Padre, hoje São João Paulo II, sobre a Eucaristia na sua relação com a Igreja. Claro que eu não vou ler o livro, mas nós vamos pegando algumas ideias desse documento, dessa carta encíclica, e vamos aqui comentando, já que é uma formação, e nós queremos uma formação substanciosa, que não nasce só da nossa cabeça, mas o que a Igreja diz sobre a Eucaristia. Por isso é importante, você também, depois surgir dúvidas, você pode ir nos perguntando, e depois, quem sabe, a gente faz uma live esclarecendo, se caso surgir alguma dúvida. Então começa dizendo, o Papa abre essa encíclica na introdução dizendo assim: a Igreja vive da Eucaristia. Olha que coisa, a Igreja vive da Eucaristia. Você sabe o que é isso? A Igreja agora, como ela nasce de Deus, vem de Deus, a Igreja é templo do Espírito, a Igreja é morada do Espírito Santo. Agora ela vive, ela se alimenta do próprio Deus. É bonito isso. A Igreja, ela é divina. E se ela é divina, ela não se alimenta de coisas humanas. A Igreja se alimenta de coisas divinas. Por isso alimenta-se do próprio Deus. E o Papa João Paulo II diz assim: e iniciou-se essa caminhada da Igreja desde Pentecoste, quando a Igreja, povo da nova aliança, quando Jesus constituiu um povo. Vocês sabem que Jesus fundou a Igreja e deixou um povo, né? E constituiu ali um povo, e este povo agora vai ser alimentado. E com o quê? Alimentado não é mais com maná, como nós vamos ver, já ouvimos aqui no Evangelho de João. O Senhor, por acaso, é maior do que Moisés? Diz os judeus para Jesus. Moisés nos deu um maná nos caído do céu. Jesus diz, você é maior que Moisés, porque Moisés nos alimentou com o maná. E Jesus diz, não foi Moisés que deu o verdadeiro pão do céu. Eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu. Jesus é o pão da humanidade, que agora nós precisamos. E se vocês pegarem uma sequência do Evangelho, do capítulo 6 de João, por isso que João vai fazendo de tal forma o encaixe dos gestos de Jesus, para mostrar até chegar no ponto da Eucaristia. Ele começa com a multiplicação dos pães, lá em João, no capítulo 6. Jesus multiplica os pães, mata a fome da humanidade, mas já está endereçando. Quando o povo corre atrás dele, ele diz: vocês estão correndo atrás da comida que perece? Não é? Eu ofereço para vocês, correi, esforçai-vos por uma comida que não perece e que o Filho vos dará. Então ele vai encaminhando, e depois que Jesus despede a multidão, fica ali para trás, e ele e os discípulos vão na frente. À noite, pela madrugada, ele vai caminhando sobre as águas. Olha que João vai colocando para nós: aquele que multiplica o pão é aquele que agora anda sobre as águas. Então, se ele pode multiplicar o pão, se ele pode andar sobre as águas, por que ele não pode ficar agora presente num pedaço de pão e num gole de vinho? Então veja bem como que a Bíblia vai nos dando uma catequese, vai nos ajudando a entender esse grande mistério. Entender não, mas mergulhar nesse grande mistério, porque o mistério de Deus é muito grande. O mistério da fé, da qual a Eucaristia nós participamos, assim que consagra, o Padre fala: eis o mistério da fé. É mistério, irmãos, e mistério nós vamos caminhando, apalpando, nos sentindo, tocando.
Por isso a Eucaristia, nós precisamos ser tocados por esse grande mistério. A igreja vive então da Eucaristia. E lá em Pentecostes foi quando a igreja, povo da nova aliança, ela iniciou então a peregrinação para a pátria celeste. Então em Pentecostes o Papa diz, começou a nossa peregrinação para casa. E para nessa peregrinação que é longa, como Deus alimentou o povo no deserto com o maná e com a água que brotava da pedra, Deus agora nos alimenta também nesse deserto da vida, não mais com maná, mas com a carne e o sangue que o próprio Deus nos dá, que é Jesus, que vai oferecer-nos a sua carne e seu sangue naquilo que nós celebramos na Semana Santa. Toda a Semana Santa nós nos preparamos 40 dias para viver aquele mistério pascal. Então ali que está o centro da igreja, a vida nossa da igreja, ela está fundamentada nesse mistério pascal. Quinta, sexta e sábado, que desemboca no domingo, deságua no domingo da Páscoa. Então foi ali em Pentecostes que começou essa nossa peregrinação para a pátria celeste. E este sacramento divino foi ritmando seus dias, enchendo-os de consoladora esperança. Por isso a Eucaristia, a igreja vive da Eucaristia, porque quando ela se alimenta da Eucaristia, ela enche o coração de esperança, ela revigora as suas forças. Por isso que assim nós não podemos ficar sem esse alimento, irmãos. Minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Você, eu, nós não podemos. Aqueles que foram batizados, foram inseridos nesse grande mistério que ontem nós celebramos da Trindade, agora nós precisamos nos alimentar. Mas não é alimentar só o físico, nós precisamos de um alimento substancial, que dê um sentido novo para a nossa vida, que nos enche o coração de esperança, como nós estamos vivendo nesse momento tão difícil. A Eucaristia é o alimento da esperança. Por isso, nós precisamos nos alimentar dela. E é um momento tão difícil que hoje até dela nós somos privados, de certa forma, desse alimento que nos dá esperança. Mas graças a Deus, nós podemos participar dela de outra forma, não é? Pelas redes sociais, pela TV, embora nunca será a mesma coisa, que nós precisamos comer. A Eucaristia não foi feita para ser adorada, a Eucaristia foi feita para ser comida. Eis a minha carne, tomai e comei, tomai e bebei. A adoração vem como consequência depois, mas primeiramente nós precisamos comer a carne do Senhor, beber seu sangue derramado na cruz. Então o Papa vai nos falando que a Eucaristia é um tesouro. Não sei se eu estou falando muito depressa, não sei porque eu tenho mania de falar um pouco depressa, não é? Ela se dá dando para vocês acompanhar. Se não dá, tem alguém que está. Se não dá, fala assim, para falar mais devagar aí. Daí que a gente dá um jeito de pôr o pé no freio, porque ali as ideias vêm surgindo e às vezes a gente vai falando um pouco rápido para vocês. Mas na Santíssima Eucaristia, diz João Paulo II, está contido todo o tesouro espiritual da igreja, irmãos. Todo o tesouro espiritual da igreja está ali na Eucaristia. É o próprio Cristo, nossa Páscoa e pão vivo que dá vida aos homens, a vida mediante sua carne, vivificada pelo Espírito Santo e vivificante. Olha só, vivificada e vivificante. Ao mesmo tempo que Jesus é vivificado, sua carne pelo Espírito, carne ressuscitado, ele também vivifica aqueles que comem dele. Por isso ele diz lá no Evangelho de João: vocês não comerem a minha carne e não beberem meu sangue, vocês não vão ter vida em vós mesmos. Por isso é vivificante. Quando você se alimenta da Eucaristia, você está entrando direto no amor do Pai, você está alimentando-se em Jesus, você se enche do Espírito Santo. Por isso toda a missa ela é Pentecoste. Toda a missa é Pentecoste. É um grande Pentecoste que acontece, porque na missa nós atualizamos aquilo que nós vivemos na Quinta-feira Santa e desemboca, como dizia, no domingo. Então toda a missa você participa, você entra no cenáculo com Cristo, você se alimenta dele, você entra na paixão, porque é Calvário, é Sexta-feira Santa também, mas você ao mesmo tempo experimenta a ressurreição. Veja bem, nós vivemos na missa aqueles 3 tempos, vamos dizer assim,
Por isso que a missa, vai dizer o Papa, corrigindo que muitos achavam que a missa era só banquete. A missa não é só banquete. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A missa não é só banquete. A missa é também Calvário. Por isso você entra no banquete, mas você participa do Calvário e participa da ressurreição. Isso tudo acontece num só instante diante de nós. É muito profundo. Por isso que o tesouro da igreja é a Eucaristia. Se nós soubéssemos o que é a Eucaristia, irmãos, diz o santo, nós morreríamos de amor. No céu nós vamos saber o que é a Eucaristia, o que significa participar de uma missa, o que significa estar ali e comungar com Jesus. Para nós é o maior presente. Eu não entendo uma pessoa que se diz católica, mas não participa da Eucaristia. Não entende. Se nós entendêssemos o que é a Eucaristia, a gente ia largar tudo para viver com Jesus na Eucaristia. Nós não íamos de forma nenhuma, eu não ia deixar de comungar por nada nesse mundo. Perderia isso, perderia aquilo, renunciaria a isso, renunciaria aquilo, mas sem a Eucaristia. É a vida nossa, é a vida da igreja. A igreja vive da Eucaristia. E isso você poderia dizer também. Eu não vivo sem a Eucaristia. Mas como eu disse, eu não entendo. Tem cristãos que passam, tem missa. Agora não, porque agora todo mundo quer participar da missa, mas agora tem gente que nunca ia, agora quer ir, né? É sempre assim. Mas nós temos missa, 2 missas na catedral todo dia. Estou falando da catedral, sem contar as outras igrejas que às vezes tem 2, 3 missas no dia. E não participa, e não sente falta, não sente desejo da Eucaristia. Está morto. Uma pessoa que não sente vontade de comer é anorexa. Está com anorexia. Vocês sabem o que é anorexia? Vocês sabem, né? Sim. É aquela doença que a gente não tem mais vontade de comer. E se come, regurgita. Então, tem gente que está com anorexia espiritual. Não tem mais vontade de comer. E tem gente que está passando aí essa pandemia, não está sentindo nem falta da Eucaristia. Eu acho. Entendeu? Não sente nem falta. Não está ligo não. Estou participando da missa. De vez em quando eu escuto uma missa lá na TV, participo. Irmãos, se nós entendêssemos o que é a Eucaristia, nós teríamos fome de Deus, sede de Deus, e nada nos impediria. A gente andaria dias e noite aonde celebra a Eucaristia para participar. Passaríamos a noite andando, como aqueles discípulos de Emaús, que quando encontraram com Jesus, naquele caminho de Emaús, quando eles estavam indo lá em Lucas 24, 35 seguintes, eles estão caminhando, desanimados, viraram as costas para a comunidade, para Jerusalém, estão desanimados. Jesus se põe a caminho junto com eles, e depois de caminhar com eles, Jesus vai explicando a Escritura, vai falando da palavra, até que chega o ápice. Olha lá, o ápice. Fica conosco, Senhor. E quando eles sentam naquele entardecer, Jesus pega o pão, parte o pão. E na hora que ele parte o pão, dá graças, parte o pão, é um gesto eucarístico. Os olhos dele se abrem. E não é que o nosso coração ardia quando ele falava conosco? Jesus sumiu da frente deles. E o que aconteceu? Eles comeram aquele pão, puseram a roupa de novo e viajaram a noite inteira para ir para a comunidade de novo, voltar para a comunidade, voltar para Jerusalém, e não voltar daquele jeito mais. Se pelo caminho andava desanimado, frustrado, decepcionado, agora eles põem a roupa na mochila, irmãos, e volta numa alegria. Não importa mais se é noite, não importa mais os ladrões, o perigo daquela estrada, que era uma estrada perigosa, eles não importam mais, porque com o alimento da Eucaristia você caminha noites e noites, como Elias caminhou dias e noites, muitos dias e muitas noites, por aquele pão que ele recebeu aquela vez que ele estava desanimado. Então, é uma prefiguração eucarística. Por isso a igreja vive da Eucaristia, e como eu dizia, você podia dizer: eu não sei viver sem Eucaristia. Eu não sei viver. Eu, quanto padre, tenho a graça de ser e de celebrar.
eu digo, eu não fico um dia sem celebrar a Eucaristia. Se eu fico um dia sem celebrar, para mim, me faz uma falta. Mas como me faz falta a Eucaristia? Por isso eu não entendo pessoas que moram do lado da igreja e passam anos sem participar. Às vezes mora do lado, que é só atravessar a rua, passa anos, passa tempo, e tem gente que passa semanas sem vir à missa. Se a gente entendesse, a gente não ia deixar perder uma missa a mais. Não é que ia ser misseiro, não. Ia participar porque é movido pelo interior, e nem por obrigação. Não ia também participar da missa aos domingos por obrigação, mas movido pelo interior, por uma sede interior, por um fogo interior, porque quem sente amor por Jesus sente um fogo por dentro do interior, e não é um fogo de paixão carnal, é um fogo espiritual, como aquele daquela sarça ardente que Moisés ali olhava para aquela árvorezinha e via aquela árvore que pegava fogo, mas não se consumia. Assim se torna uma alma eucarística, irmãos. Um coração eucarístico é um coração que vive pegando fogo. Por isso Nossa Senhora é a mulher eucarística. O coração de Maria é uma chama ardente, não de paixão carnal, mas de fogo de amor de Deus. Por isso a Eucaristia coloca esse fogo. Quanto mais longe você vai ficando dela, mais vai esfriando esse fogo. Quanto mais longe você vai entrando nas trevas. Por isso nós não podemos ficar sem a Eucaristia, irmãos. Não podemos. Mas quando eu falo não podemos, é preciso também saber o que significa. Porque senão faz igual um vídeo que saiu aí. Então não te deixe sem Eucaristia, tirando a Eucaristia. Mas aqueles nem sei se participavam todo domingo, ou se às vezes a Eucaristia virou mais um hobby, sabe? Que eu vou lá, vou comungar, mas nem sabe por que está comungando, e nem sabe o significado e o compromisso, irmãos. Comungar é um perigo, um perigo que eu digo assim, um perigo porque agora eu me torno um outro Cristo. E quando eu me torno Cristo, eu tenho que me preparar, porque a perseguição virá. Porque agora o mundo não vai aceitar a justiça que agora nós temos que viver, a verdade da qual me comprometo a viver, o amor do qual comprometo a viver, não só dentro da igreja, mas dentro da minha família, naquele movimento ali familiar que é tão difícil, eu tenho que me tornar agora uma Eucaristia viva ali dentro. Tem que se tornar, a minha vida tem que ser eucarística. Entender o que é Eucaristia é fazer do meu coração, da minha vida, uma Eucaristia. E o que é Eucaristia? Doação. Eucaristia é carne que se parte, que se reparte. E a minha vida então vai se tornando um alimento para os outros. A minha vida se torna alimento para os outros. Isso é fazer da vida eucarística. Isso é entender o que é Eucaristia. E para entender o que é Eucaristia, meu irmão, nós temos que ficar com Nossa Senhora aos pés da cruz, viu? Se nós não entrarmos aos pés da cruz, nós não entendemos o que é Eucaristia. Por isso a Eucaristia não é para saborear só. Eucaristia é para me comprometer a minha vida inteira, que eu sou do céu, eu nasci para a vida eterna. Por isso agora essas coisas, o mundo, com tudo aquilo que as suas seduções já não me seduz, o diabo, com todas as suas seduções, já não me seduz, porque agora eu sou chamado a viver uma dimensão bonita, como diz o Papa aqui, a pátria celeste é a minha meta. Por isso Jesus veio ao mundo, assumiu a nossa carne. Por isso que diz no texto, João usa essa questão da carne. João não fala assim, meu corpo, mas João fala minha carne. Sabe por quê? Porque a carne designa fraqueza e mortalidade. Jesus quis assumir a fraqueza e a nossa mortalidade. Para quê? Para nos tornar fortes e imortais. Por isso assumiu a minha fraqueza, a fraqueza do pão, na fraqueza do vinho. Jesus assume para agora, eu comendo aqui a sua carne, eu me torno forte. Eu comendo a sua carne, que ele entrou e assumiu a minha mortalidade, morrendo na cruz, embora sendo Deus, para que eu me torne agora imortal.
Por isso que ele diz: se vocês não comerem a minha carne e beber meu sangue, vocês não têm vida em vós mesmos. E ele vai além e diz: e eu ressuscitarei. Então você come a tua vida e a ressurreição do Senhor. Tua não, a vida de Deus, que vai entrar na minha vida, a ressurreição de Deus, que vai ressuscitar. Eu não morro, eu entro na vida, dizia Teresinha de Menino Jesus. Então, irmãos, é um caminho bonito. Por isso é o tesouro da igreja. E ao olhar da igreja, volta-se continuamente para o seu Senhor, presente no sacramento do altar. É para lá que tem que estar o teu olhar. Por isso que o centro da igreja é o altar. Quando você entra na igreja, o centro dele é o altar. Porque o altar, vocês sabem, que o altar, aquela pedra ali, abençoada, que foi abençoada, aquela pedra é Cristo. Aqui debaixo da catedral, não sei se você está debaixo do altar da catedral, tem uma expressão latina, em latim ali, né? Petrus autem Christus, que quer dizer, a pedra é Cristo, ou seja, ali está Cristo, aquele altar é Cristo. Por isso, quando nós passamos diante do altar, nós inclinamos. Se a igreja está vazia, está cheia, o altar nós inclinamos, porque aquela pedra é Cristo, porque ali é Calvário. O altar, ao mesmo tempo que ele é mesa de banquete, que Deus que fez para nós no céu. Um dia nós vamos sentar na mesa do reino. E quando Jesus quer explicitar, falar para nós do céu, ele fala de banquete. Então a Eucaristia é um banquete eterno. Banquete da vida, que todos devem sentar-se à mesa, hein? E ninguém deve ser excluído dessa mesa. Essa mesa do reino é para todos, não é para alguns. E essa mesa, preste atenção, que a mesa da Eucaristia não é para os puros. A mesa da Eucaristia é para todos nós impuros. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Não são os sãos que precisam de médico, mas são todos aqueles que estão doentes. Então ali está o remédio para a tua doença, para o pecado. Ali está o pão da imortalidade. Ali está a mesa do reino, para todos, indistintamente. Ah, mas tem alguns que não podem. Bom, aí já outras coisas, é por causa das nossas escolhas que a gente fez ao longo da vida, que pode cair, olha só. Pode nos impedir de participar do banquete, mas não porque a porta está fechada, mas é porque nós fizemos opções que não condiz com o reino, com as opções do reino. Agora, cada um tem uma história, mas todos são chamados a sentar-se na mesa do reino, todos, indistintamente. Mas ali também não se esqueça, ao mesmo tempo que é banquete, é também Calvário. Por isso nós estamos diante do Calvário. Quando você vai para a missa, você vai para sentar na mesa, mas aquela mesa é Calvário. E do Calvário nós experimentamos a ressurreição do Senhor. Por isso que missa é festa, mas ela também é um momento onde nós voltamos a olhar para o Cristo que morre misticamente sobre o altar. Toda missa, vocês sabem que Jesus morre misticamente. É o sacrifício que a igreja chama, usa essa palavra, quase a gente não usa mais, incruento. É um sacrifício que a gente não deu derramamento de sangue, mas acontece em cima do altar. Jesus morre misticamente. Toda missa, Jesus morre misticamente e ressuscita em cima do altar. E nos oferece para sentar à mesa e comer. Não mais o pão, aquele pão que o diabo tentou Jesus, transforma a pedra em pão. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, alimentado pela palavra, nós vamos sendo formados na palavra e vamos olhando para aquele pão e agora vendo, já não é mais pão, é a carne do Senhor. Já não é mais vinho, é o sangue transubstanciado do Senhor. Que a igreja usa essa expressão de transubstanciação. Muda-se a essência, na essência é mudado.
Os teus olhos vão ver pão, mas já não é mais pão. Teus olhos e no teu paladar você vai sentir o gosto do vinho, o gosto de pão, mas pela fé nós dizemos é o corpo e o sangue do Senhor. É o corpo do Senhor, é o sangue do Senhor. E a igreja, para enfatizar isso, ela diz: Jesus está realmente presente na Eucaristia, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Ou seja, está total. Está total. Por isso, a igreja vive e ela se alimenta desse grande mistério da Eucaristia. E quando Jesus, então, deixou para nós a Eucaristia? Naquela noite, naquela quinta-feira santa, Jesus, antes de entrar na sua agonia, que já era uma prefiguração da agonia na cruz, ele então pede para os discípulos preparar a ceia pascal. E ali ele prepara naquela noite. Os discípulos preparam com todo esmero a mesa, com tudo aquilo que uma ceia judaica tinha, todos os elementos da ceia judaica. Mas ali Jesus surpreende os apóstolos. Ao celebrar aquela ceia judaica, que era a prefiguração, aliás, que era uma memória da libertação do povo do Egito, Jesus naquela celebra essa libertação. E depois ele surpreende os apóstolos. E os apóstolos ficam sem entender. Vão entender isso depois da ressurreição em Pentecostes, que eles vão começar a entender o que Jesus fez naquela quinta-feira santa. Ele pega um cálice. E agora, depois de já ter passado os outros cálices, porque isso acontecia na ceia judaica, passava de mão em mão o pão, agora Jesus pega o pão, ele pega o pão e diz: tomai e comei. Isto é meu corpo. Olha que loucura. Ele dá um outro sentido àquela ceia judaica. Agora dá um novo elemento, que agora aquele pão que se comia, pão ázimo, que era o pão da pressa, agora vai ser ele. Ele está dizendo: eu sou. Por isso essa palavra a igreja repete em toda a Eucaristia: tomai e comei. Isto é meu corpo. E é bom que a gente entenda que ali não é um símbolo. Eucaristia não é um símbolo. Por mais que se tente explicar o que é um símbolo simbólico dentro da teologia, o que é o simbólico, mas a Eucaristia não é símbolo. Porque quando a gente fala símbolo, muitas pessoas podem entender um simbólico dentro do universo que a gente vive de palavra. O símbolo, ele tem muito significado. Por isso que a igreja não usa dizer que ela é um símbolo, mas é real. A igreja fala: a Eucaristia é real. Onde você ouviu falar é símbolo. Cuidado. Talvez quem falou com sentido, mas pode provocar muito transtorno na cabeça de quem escuta. Por isso a igreja ensina que é real. E isso o Papa Paulo VI depois vai dizer, e João Paulo II vai reafirmar. Não é aquilo que a igreja sempre diz: é real. É uma presença real. Não é uma presença espiritual, não. Na Eucaristia, você não comunga com uma presença espiritual, que Jesus está ali espiritualmente. Não, é uma presença real, irmão. Jesus está verdadeiramente ali, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Não é um símbolo, não é um símbolo, é presença real. Real. E não é uma presença só espiritual, é real. Deus está ali naquele momento. Por isso que é o sacramento por excelência. Deus está presente nos outros sacramentos, tá? Jesus está presente, mas a igreja ensina, e aqui nessa carta encíclica do Papa João Paulo, ele nos ensina que ali está uma presença por excelência. Por excelência. Ele está presente de muitos modos. Ele está presente nos outros sacramentos, mas a Eucaristia traz a sua presença por excelência. E vou ler aqui no número 11, só para vocês entenderem. Olha o que o Papa diz:
A igreja recebeu a Eucaristia de Cristo. A Eucaristia, ela recebeu de Cristo. Seu Senhor, não como um dom, embora precioso, entre muitos outros, mas como dom por excelência. Olha só. É o dom por excelência a Eucaristia. Diante de todos os demais sacramentos, Jesus está presente, está, mas a Eucaristia é o dom de todos os dons por excelência. Ele está ali, realmente. No óleo da unção, Jesus está ali, mas na Eucaristia, Ele se faz presente naquele pedaço de pão. Isso é maravilhoso, irmão. Isso me toca o coração de tal maneira que eu fico tocado realmente, ao celebrar a Eucaristia, ao adorar Jesus na Eucaristia, ao amor que nós deveríamos ter, o zelo que a gente deve ter com Jesus Eucarístico, o amor que deve brotar no nosso coração, o amor que os catequistas devem ter ao ensinar para a criança os primeiros passos para poder comungar com Jesus naquele momento, o amor que cada um de nós devemos ter, batizados, cristãos, católicos. Que graça, que presente, é um tesouro, o maior tesouro da igreja. Por isso a igreja vive da Eucaristia. Vive da Eucaristia, se alimenta da Eucaristia, e nós não podemos ficar sem Eucaristia. Nós não podemos ficar. Ah, padre, mas agora nós estamos ficando. Estamos ficando por um momento, até quem sabe a providência de Deus, para quem sabe a gente repensar o nosso modo de participar da Eucaristia, o jeito da gente comungar, que quem sabe virou um ritualismo na cabeça e no coração de muitos que estão participavam da Eucaristia por ir. Então todo domingo ia, fazia, servia, mas não sabia o quanto era importante para a nossa vida. Quem sabe foi a providência de Deus que permitiu tudo isso para que a gente pudesse ficar um pouco, não longe, mas refletir no sentido da Eucaristia. Que falta que faz? Não sei para vocês, mas para mim me faz, enquanto padre. Eu não entendo. Por isso que a igreja recomenda que o padre celebre todo dia, mesmo sozinho, mesmo que sem povo, mas celebre em nome do povo. E isto, que quando celebra, não celebra sozinho, celebra no corpo, que é Cristo, a igreja, e com a igreja, e na igreja, e ofereça esta Eucaristia pelo corpo místico de Cristo, que é a igreja, por todos os seus membros. Então nós não podemos viver sem Eucaristia, não. Devemos ter um amor profundo pela Santíssima Eucaristia. E na Eucaristia, Jesus demonstra um amor elevado até o extremo. Tem lá uma passagem de João, no capítulo 13, no versículo 1, que eu amo. Como eu gosto dessa passagem, que a gente escuta na Sexta-feira Santa, que diz assim: tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Mas isso me emociona de tal modo. Amou-nos até o fim, tendo amado os seus, tendo me amado. Jesus levou esse amor até o extremo, me amou até o fim, tudo está consumado. Quando doou todo o seu sangue, quando o seu corpo já não tinha mais uma gota de sangue, quando tinha esgotado todas as suas forças, Ele me amou ali. É isso que a gente celebra na Eucaristia, irmão. É este amor extremo, é um amor extremo de Deus por nós, que não tem como dizer, não tem como, só experimentando. Como é grande o amor do Senhor presente na Eucaristia. Por isso nós precisamos comer sua carne, nós precisamos beber seu sangue. Se você não fez isso, e se você está longe disso, você não sabe que está perdendo a vida. É preciso comer a carne dele, é preciso beber. Todo aquele que é batizado precisa se alimentar da Eucaristia. É o alimento dos santos, é o alimento dos anjos, é o alimento daqueles que estão a caminho da vida eterna. E essa vida já está em nós pelo batismo, mas precisa crescer. Nós precisamos crescer em virtudes,
crescer na graça, crescer em santidade, crescer no amor a Deus e, consequentemente, crescer no sentido horizontal, no amor aos irmãos também. Não sei meu tempo? Tá. A contadora do tempo. Falta 20 minutos. Então já tem um tempinho, então. Porque senão eu vou me empolgando aqui, não é? E tem alguma pergunta? Não. Algumas pessoas perguntaram, eles estão falando, estão sentindo falta da Eucaristia. Uma pessoa perguntou sobre confissões, quando que vai voltar. Mas eu acredito que daqui a pouco eles vão mandar alguma pergunta. Certo, tá bom. Então, e aqui no número 12 da nossa carta encíclica, o Papa diz assim: a missa é ao mesmo tempo e inseparavelmente um memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e do sangue do Senhor. Aquilo que eu dizia ainda no início, não se separa. A missa é banquete, mas ela é memorial, sacrificial. A missa é banquete e sacrifício. Aqui o Papa tenta ordenar, que estava tendo umas desordens, porque a igreja estava só se firmando numa dimensão da Eucaristia, falando que é só banquete. E nós ouvimos muito isso, é ceia, entendeu? Então, feliz você que vem participar da ceia do Senhor. É ceia, mas não esqueça que é ceia e memorial sacrificial, e que se perpetua o sacrifício da cruz. Então, na missa, na Eucaristia, se perpetua. Há uma só missa, irmãos. A igreja não repete a missa. A missa não é repetição. A missa é atualização daquele sacrifício de Jesus. Por isso, fazer isso em memória de mim. E quando falo memória, as pessoas pensam que é só lembrar. Que memória é uma lembrança. Não é lembrança. Aqui a memória, a igreja, pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus diz: vocês vão receber o outro, o Espírito Santo, e ele vos recordará e vos ensinará tudo aquilo que eu já ensinei a vocês. O Espírito Santo então atualiza, ele é Deus. Só Deus pode atualizar. Por isso que a missa é aquela mesma missa de Quinta-feira Santa, que passa pela sexta e desemboca no sábado santo, na ressurreição. É esta a ceia pascal. É o sacrifício de Jesus que se perpetua na igreja. É a mesma missa. É a mesma missa. Não é mais uma. A igreja não inventa a missa. É aquela mesma missa. Por isso que é o mesmo rito. Na igreja católica, apostólica, romana, o rito latino. Se você vai no rito latino, é o mesmo rito. Se você for aqui, se você for no Japão, se você for em qualquer lugar, o rito, a missa vai ter sempre aquela estrutura. Pode ter algumas partes que são flexíveis que se muda, mas fora disso, a missa, ela se perpetua. É a mesma missa, não é repetição. É a missa única de Jesus, o único e eterno sacerdote, que depois nós vamos ver na carta aos Hebreus, que é ele, o eterno sacerdote, que se oferece. Agora ele não oferece coisas, ele oferece a si mesmo. Jesus oferece ao Pai sua vida para resgatar a minha, e a sua vida ele oferece a sua. Ele dá a sua vida. Por isso Jesus, no caminho do Calvário, vai dizer: ninguém tira a minha vida, eu a dou. Jesus tinha o poder de estalar de dedo e fazer com que o mundo acabasse ali, mas ninguém tirou a vida de Jesus, ele doou. Por isso que a Eucaristia é doação, é serviço, é o amor de um Deus que se doa, de um Deus que se entrega, de um Deus que é servidor da humanidade, que veio para servir. A Eucaristia é o serviço. Por isso quem comunga com Jesus tem que entender que a minha vida tem que ser serviço. Eu tenho que me tornar um servidor. Quando eu me aproximo de Jesus e me alimento do seu corpo e do seu sangue, minha carne é verdadeira comida, meu sangue é verdadeira bebida. Quando eu me alimento dele, eu saio da missa com um único sentimento: doar minha vida,
dar a minha vida até o extremo, doando, servindo aos irmãos. Isso é a Eucaristia. Quando eu comungo bem, quando eu tenho esta dimensão da Eucaristia dentro do meu coração. Aí você comunga bem. Aí você faz comunhão com o Senhor. Você faz comunhão com Ele. Padre, interrompendo, é que isso que o senhor está falando caiu uma pergunta que alguém fez aqui. Como fazer para comungar bem quando tudo voltar? Como se preparar? Então, dessa maneira, entendendo que a Eucaristia não é para mim ter um gozo, um álibi espiritual. A Eucaristia não é para me dar um álibi espiritual. A Eucaristia é para mim me tornar semelhante a Cristo e fazer da minha vida serviço para Cristo. De que maneira? Um serviço generoso, de amor aos irmãos, de perdão aos irmãos, aquilo que eu dizia ainda há pouco, amar o outro até o fim. Amar o outro que é ruim, mas continuar amando, perdoar o outro quando ele não merece o meu perdão, mas eu dou perdão. Isso é viver a Eucaristia. É meu compromisso com a justiça, que eu vou vendo tanta injustiça, mas eu pratico a justiça. Eu estou vendo tanta mentira, mas eu vou viver a verdade. Entendeu? Eu estou vendo as pessoas banalizarem a vida. Mas a vida para mim é preciosa e eu vou valorizar a vida. Que quantas pessoas que comungam e depois é a favor do aborto? Não só aborto, quantas pessoas que comungam e que às vezes falam assim, mas eu sou a favor da pena de morte? Não é tirar a vida? Eu vim para que todos tenham vida. Então a Eucaristia é o pão da vida. Eu sou o pão vivo descido do céu. Então é meu compromisso com a vida. Eu comungo bem quando eu estou compromissado com a vida, na defesa da vida, em todos os seus aspectos. Seja a minha vida pessoal, seja a vida dos meus irmãos, eu defendo a vida de unhas e dentes. Defendo a justiça, a verdade, doa a quem doer. Aí eu me torno profeta. Que eu desmascaro as artimanhas do diabo e desse mundo onde o diabo reina, o príncipe desse mundo. Então, isso é comungar, ao meu entender. Quem fez a pergunta? Edilson, lá de Mozambique. Edilson, não sei se eu soube responder bem, mas isso é viver bem a Eucaristia. Quem não faz isso, diz Paulo, isso aqui não sou eu não. Paulo diz no capítulo 11, se eu não estou enganado, no capítulo 11 da carta aos Coríntios, ele diz que comunga indignamente justamente aquele que não sabe amar o irmão. Quando eu entro na fila da Eucaristia, com ódio no meu coração e sem compromisso com o meu irmão, de amá-lo. E João vai dizer na carta dele, aquele que não ama o seu irmão é um assassino. É um assassino. Então, você está... Como é que um assassino vai comungar? E muitas vezes a gente comunga, eu quero a comunhão com a vida de Jesus, mas odiando meu irmão, e falo para ele, paga, não, que vai dar. Quer dizer, eu posso estar com raiva, porque a raiva é um sentimento, mas eu não vou deixar essa raiva dominar meu coração. Porque tem dia que você está com raiva. Agora, uma coisa é sentir raiva, outra coisa é deixar a raiva morar, habitar no teu coração. Aí ela se transforma em ira. Por isso não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao demônio, diz Paulo na carta aos Efésios, se eu não estiver enganado. Então, seria mais ou menos isso. Não é? Por isso o sacrifício de Cristo e o sacrifício da Eucaristia é um único sacrifício. A missa torna presente o sacrifício da cruz. Não é mais um nem multiplica. Aquilo que eu dizia. A igreja não multiplica a missa. Ela pode celebrar 10 missas na mesma comunidade, mas é uma única e mesma missa. Missa não se multiplica. A missa é única. E qual é essa única, Padre? Aquela que Jesus celebrou lá no cenáculo, na quinta-feira santa, que a gente faz memória toda quinta-feira. E como eu disse, é um dia só. Quinta, sexta e o sábado santo, que é a vigília. Então ali Jesus entra na quinta e depois vai viver e vai desembocar a sua missa. A missa vai terminar que dia? Na manhã da Páscoa, quando ele se apresenta ressuscitado para Maria Madalena, que foi a primeira, segundo as Escrituras, e os demais apóstolos.
Então nós entramos no cenáculo na quinta e saímos no domingo de Páscoa. Então toda a missa, você entendeu, né? Entendi. Eu também. O cronômetro, gente, viu? Vocês estão aí do lado, tem um cronômetro ali que está cronometrando o nosso tempo. Tá certíssimo. Ao entregar à igreja seu sacrifício, quis também assumir o sacrifício espiritual da igreja, chamada por sua vez a oferecer-se a si própria, juntamente com o sacrifício de Cristo. Então, a igreja, quando celebra, ela se oferece a Cristo também. Cristo se dá a nós e a igreja se dá toda a Cristo. Por isso o sacerdote faz esse meio. Ele está ali mediando o céu e a terra. O sacerdote é que oferece. Por isso que ele age em persona Christi, na pessoa de Cristo ali presente. Ele não representa, ele é realmente ali o Cristo presente. Pelo menos o Santo Padre, o Papa diz isso. O Padre está ali representando Cristo. Ele celebrando ali, ele se tornou sacerdote para se tornar o Cristo presente naquele momento. Ele faz da palavra de Cristo a sua palavra. Por isso o Padre se configura muito intimamente com a Eucaristia. Por isso que o Padre vive da Eucaristia, não tem jeito. O centro da vida do Padre é a Eucaristia e não deve ser outro centro da sua vida. E caminhando já para a finalização, né? Porque a gente já está quase, o cronômetro aí já está quase, né, Cléo? Isso, falta só 8 minutos. Aí, 8 minutos. Eu queria aqui fazer uma rápida memória de alguns dos santos que trataram da Eucaristia de um modo muito, muito bonito. Né? Santo Efrem, que chamou o pão seu corpo vivo, encheu de si próprio e de seu espírito, e aquele que o come com fé, come fogo e espírito. Tomai e comei-o todo, e com ele comei o Espírito Santo. De fato, é verdadeiramente o meu corpo, e quem come viverá eternamente. E aqui diz ele, a Eucaristia é verdadeiro banquete onde Cristo se oferece como alimento, mas não se trata de alimento em sentido metafórico. Minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida, diz o Senhor. E Santo Inácio de Antioquia diz justamente, definiu o pão eucarístico como remédio de imortalidade, antídoto para não morrer. E terminando, o apóstolo Paulo, por sua vez, qualifica como indigna de uma comunidade cristã a participação na ceia do Senhor que se verifique em um contexto lá, de discórdia, de indiferença pelos pobres. Então, como é que eu comungo indignamente? Quando eu vivo num contexto de discórdia e sou indiferente ao grito dos pobres. Por isso, minha vida humana deve se tornar toda eucarística. Se eu quero realmente servir a Jesus, se eu entendo o que é a Eucaristia, a vida humana deve se tornar toda eucarística. E termino com um pensamento, aliás, uma homilia de São João Crisóstomo, que diz assim: queres honrar o corpo de Cristo? Não permitas que seja desprezado em seus membros, isto é, nos pobres, que não têm o que vestir, nem o honres aqui no templo com vestes de seda, enquanto lá fora o abandonas ao frio e à nudez. Aquele que disse, isto é meu corpo, também afirmou, viste-me com fome e não me deste de comer. E ainda, na medida em que o recusastes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o recusastes. De que serviria, afinal, adornar a mesa de Cristo com vasos de ouro, se ele morre de fome na pessoa dos pobres? Primeiro dá de comer a quem tem fome, e depois ornamenta a sua mesa com o que sobra. São João Crisóstomo. Que a nossa vida se torne uma vida eucarística. Peçamos a Nossa Senhora, a mulher eucaristizada, que ela se tornou toda ela eucarística, que nós nos tornemos
todos nós também, um corpo eucarístico. Não vivamos sem Eucaristia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Padre, o pessoal está até pedindo outra live. Uma pessoa comentou aqui que poderia até ser semanalmente essas lições sobre a Eucaristia. Nós vamos conversar com ele, o cachê, tô brincando. É muito caro. Mas é meia Ave Maria. Nossa, gente, vocês podem usar um rosário, então. Porque esse padre. Tem uma pergunta aqui, padre, acho que dá tempo, não dá o cronômetro? 4 minutos. Acho que dá. Depois, a pessoa perguntou assim, padre, poderia falar um pouco sobre a ação de graças? Como me tornar depois que eu. Depois da comunhão. Certo, ela quer saber como é que ela pode fazer ação de graças depois da comunhão. Aquilo que me torna e de me esforçar após a comunhão. Então, depois da comunhão, nós devemos fazer o nosso momento de ação de graças. E esse momento de ação de graças vai muito, pessoal, porque é ter um momento íntimo. É um momento de você falar com Jesus. Eu sempre falo com Ele daquilo que eu estou vivendo naquele dia. Agradeço, mas também partilho com Ele das minhas alegrias, das minhas esperanças, das minhas dores, das minhas angústias. Tem algumas ações de graças que a gente já tem nos nossos livrinhos de reza, tem lá. Mas nada melhor do que naquele momento você fazer a tua ação de graças pessoalmente com o Senhor. Falar com Ele, entrar dentro de você mesmo e aquele momento. Por isso que depois da Eucaristia a Igreja recomenda que se faça pelo menos uns 5 minutos de silêncio. Mas nas nossas igrejas, se a gente faz 1 minuto, eles já começam a falar, mas será que essa missa, já que o padre dormiu, será que ele vai? Quer dizer, a Igreja recomenda que se faça alguns minutos de silêncio. Não, alguns minutos de silêncio para que as pessoas possam fechar seus olhos ou fixar o olhar no santo ou em algum local para que ela possa falar com Jesus intimamente do que está acontecendo. E tem dias que a gente não quer falar nada, não. A gente quer mais ficar em silêncio, como diz aquele São João Maria Vianney. Eu olho para ele e ele olha para mim. Amém. Nós vamos encerrar porque realmente o tempo já está dando, né? Olha, 2 minutos. Menos de 2. Mas nós podemos depois combinar com o Padre Reginaldo num outro momento, né, Padre? Para ele poder continuar falando para nós sobre isso. Que ensinamento, meus irmãos, né? A gente realmente precisa guardar tudo isso dentro do coração e não esquecer jamais. Essa live vai ficar salva no IGTV. Você que se inscreveu, você vai receber hoje, no artigo PDF, essa carta que o Papa te chamei de Papa, né? Que o padre falou, lembra de mim, tá? Mas vai ficar salvo e você vai receber. Se você ainda não fez inscrição, dá tempo ainda, tá na bio do Instagram, o número de WhatsApp, você pode ir lá se inscrever ainda. Né? Amanhã, das 7h30 às 8h, eu estarei aqui na Catedral, né? Vai estar acontecendo o Tríduo, eu vou estar transmitindo meia hora de adoração, então você pode entrar amanhã das 7h30 às 8h da manhã e terá essa adoração. Mas não, você pode dar-nos a bênção para encerrarmos? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão do coração imaculado da Virgem Maria, a mulher eucarística, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus e até a próxima. Muito obrigada, Padre. Foi abençoado. Tchau, gente.